Está com a gente na linha Larissa Leite, Larissa que é coordenadora de proteção adjunta e responsável pela proteção de vínculos familiares da Delegação Regional da Cruz Vermelha Internacional. Larissa, um ótimo dia, bem-vinda à Nova Brasil FM. Muito obrigada, bom dia. Larissa, nós tivemos na semana passada Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. Eu confesso a você que na minha ignorância eu também nem sabia que existia esse dia, por isso a importância da gente falar dele aqui, até para o nosso ouvinte também saber que existe o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, todo dia 30 de agosto. Uma oportunidade para a gente refletir sobre esse tema. É um tema que precisa cada vez mais ser falado, porque a gente às vezes encara ele como um tema distante, né, Larissa? Justo, e que bom a gente ter a chance de falar sobre isso aqui. O desaparecimento de pessoas é infelizmente uma realidade que afeta muitos países e centenas de milhares de pessoas. Apesar disso, ainda é um pouco invisível, né? Não só a situação das pessoas desaparecidas, cujo paradeiro nós não sabemos, né? Mas também das famílias que todos os dias, às 24 horas do dia, procuram e esperam por uma resposta. A gente fala que a gente pode tentar imaginar, mas eu não sei, viu? É só quem vive mesmo isso, só quem sente na pele a dor de ter alguém desaparecido, alguém que sai de casa para viver a sua rotina normal do dia a dia e essa pessoa não volta e você não consegue entrar em contato. E olha que já deve ter sido muito mais difícil isso anos atrás, né? Quando você não tinha um telefone, mas hoje a angústia pode ser maior. Você tem a oportunidade de falar com a pessoa, ligar para ela, ela não atende, o telefone está desligado, você não sabe onde está. Quais são as consequências reais e palpáveis pela experiência de vocês aí, Larissa, do desaparecimento de pessoas para essas famílias, para essas pessoas mais próximas, para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, para um filho? Olha, de fato, essas consequências, elas são graves e acabam afetando toda a vida, né, de alguém que tem um ente querido que está desaparecido. Como você falou, a gente pode tentar se colocar nos sapatos de um familiar de uma pessoa desaparecida e ao fazer isso a gente se depara com a sensação de incerteza, né? De não saber aonde a pessoa está, o que aconteceu com ela e até se a pessoa está viva ou faleceu ou está precisando, né, do apoio de alguém. E viver nessa incerteza que é como um desespero, mas com uma esperança também, primeiro, obviamente, afeta o bem-estar emocional e psicológico do familiar. Essas pessoas com esse sentido de urgência se jogam e procuram ajuda e fazem buscas elas mesmas, né? Além de buscar a ajuda das autoridades. Isso muitas vezes coloca essas pessoas em risco, em situações de maior estresse. E todo esse conjunto também começa a afetar a própria saúde física, né? Porque você imagina conviver com isso e com insônia, e com privação, às vezes, de autocuidado, de boa alimentação. Então, a pessoa em si fica muito afetada, tem dificuldades, muitas vezes, de voltar à sua rotina de trabalho. E surgem também problemas jurídicos bastante específicos. Então, por isso a gente diz que são multifacetadas as consequências e muitas vezes pouco compreendidas por quem está ao redor. Imagino. A vida deve ficar ali numa expectativa constante, né? Você falou da esperança, Larissa, é uma aflição misturada com esperança, né? A todo instante alguma notícia pode chegar e a pessoa torce por isso, mas isso de fato deve mobilizar a vida dela inteira, né? Eu fico imaginando como é que deve ser para comer, para dormir, para trabalhar, enfim, para tocar os dias, né? Sabendo que a sua vida está um pouco incompleta ou muito incompleta em razão desse desaparecimento. Ele é um problema só para as famílias ou o Estado tem ou deveria ter alguma participação também em todo esse processo, Larissa? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque a gente tende a imaginar que são casos isolados por situações familiares, né? Mas, na verdade, o que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem observado aqui no Brasil e também em vários outros países é que esse é um problema com muitas
muitas raízes, né? Muitas vezes ligadas às consequências da violência, muitas vezes ligadas a problemas de, por exemplo, de como são como é feito o atendimento de pessoas falecidas aqui no Brasil, como em outros países. Há, por exemplo, situações em que as pessoas falecidas não estão identificadas no momento da morte e acabam, como esse processo de identificação acaba ficando incompleto, a morte daquela pessoa não é comunicada a seus familiares que seguem buscando por essa pessoa. Então, também uma melhor gestão sobre a identificação de pessoas que estão vulneráveis ou falecidas e a comunicação aos seus familiares também é um fator de desaparecimento. Portanto, isso tudo indica que é também responsabilidade do Estado, né? O Brasil reconhece isso com uma legislação que tem uma definição bastante ampla de pessoa desaparecida e que define a busca das pessoas desaparecidas como uma obrigação do Estado, que para os casos individuais só vai se encerrar com a localização da pessoa desaparecida. Interessante, interessante. A gente vê, vez ou outra, alguma ação, mas sobretudo da sociedade civil, né, Larissa? Eu me recordo de uma novela que ficou famosa, né, que muito puxou toda essa discussão nacionalmente, e me chamou muita atenção na sua fala quando você disse que muitas vezes essas famílias vão em busca por conta própria, né, em busca desses desaparecidos. O Estado também tinha que puxar para si, obviamente, a questão das investigações desses desaparecimentos e não em momentos isolados, em situações isoladas, né? Sim, não, você tem toda a razão. Um ponto que foi interessante você mencionar dessa novela, a partir dessa novela, vários familiares de pessoas desaparecidas que eram convidados para fazer alguns takes, se encontraram e criaram associações de familiares, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E essas associações acabam também ajudando famílias que começam a viver esse drama mais recentemente, né? Mas sobre a atuação das autoridades, o que a gente vê é que no Brasil nós temos, em algumas cidades, em algumas capitais, delegacias especializadas em busca de pessoas desaparecidas ou núcleos. Os ministérios públicos dos estados têm um programa que a sigla é PLID, que chama Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, e em virtude dessa lei que eu mencionei, que é de 2019, tanto o governo federal quanto o governo de alguns estados começaram a criar comitês e grupos de trabalho justamente voltados a implementar um mecanismo, né, de coordenação entre as muitas instituições que têm que colaborar para a busca de pessoas desaparecidas. É um processo que, ao nosso ver, ainda está em andamento, que precisa continuar recebendo apoio e investimentos, porque a busca de pessoas desaparecidas num país tão grande como o Brasil é como montar um quebra-cabeça com muitas peças e algumas delas bem pequenas. Então, é um processo de longo prazo que merece acompanhamento da sociedade civil, investimento das autoridades e para o qual o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também tem apoiado. Larissa disse há pouco para você, ouvinte, que os desaparecimentos não são pontuais, como às vezes parecem ser quando nós estamos distantes deles, mas veja só esse número, hein? De acordo com o mapa dos desaparecidos no Brasil, publicado em maio deste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existem, em média, 183 desaparecimentos diários no país. Então, toda essa situação que nós estamos conversando aqui ao vivo com a Larissa Leite, imagine você, em média, 183 famílias por dia vivendo esse drama. Não é pouca gente, Larissa. Não, de fato. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem sido a organização que tem prestado os números que estão disponíveis, né, coletando informação da Secretaria de Segurança dos Estados. O Fórum tem tido a capacidade de todos os anos trazer uma projeção, né, de quantos registros de desaparecimento foram feitos e quantos registros de localização de pessoas foram feitos no ano anterior. Ainda esses números precisam ser depurados e imagino que é também uma das consequências da implementação da lei, mas essa dimensão é uma dimensão bastante grande, né? Quando a gente compara mesmo os números de pessoas localizadas com os de pessoas registradas como desaparecidas, a gente verifica que essa estimativa de um saldo de desaparecimentos vai acumulando um número grande.
e de fato é uma realidade que merece a construção de políticas específicas, tanto para a localização das pessoas desaparecidas, quanto para a prevenção e também para atenção às famílias, né? Como a gente falou no começo, há uma série de consequências de ordem de saúde física e de saúde mental, de ordem econômica, de ordem de assistência, de ordem jurídica e de segurança. Então, é necessário também que nós tenhamos centros de atenção a esses familiares de pessoas desaparecidas enquanto a busca corre. E muitas vezes essa busca ela dura anos, décadas, ou ela não chega a localizar a pessoa desaparecida, né? Imagino, com certeza. Que assunto interessante para a gente abordar sempre, né? Você, ouvinte, assim como eu, deve ficar com o coração aflito, né? De participar de uma conversa como essa, de ouvir uma entrevista como essa. É o que eu disse agora há pouco. Muitas vezes é um assunto muito distante de nós. A gente vê, vez ou outra, no noticiário, alguém desaparecido, ou vê numa novela, como a gente mencionou agora há pouco também. Mas veja você se colocar nesse lugar, né, ter essa empatia e ver o tamanho desse problema, né? Um problema que, como a Larissa Leite trouxe para a gente nessa boa entrevista, é algo muito mais amplo do que a gente pode imaginar. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de um problema de saúde, enfim, e as autoridades realmente precisam ter um olhar muito atento para essa questão. Conte aqui com a Nova Brasil para isso. Larissa Leite, coordenadora de proteção adjunta e responsável pela proteção de vínculos familiares da Delegação Regional da Cruz Vermelha Internacional. Muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos dessa boa entrevista, Larissa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Um ótimo dia.